todos estejam bem, com saúde e segurança. Sejam todos bem-vindos e eu desejo um ótimo 2022 para todos. E os que são inscritos no canal, são inscritos raiz mesmo, e os que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. E eu agradeço muito a todos. E agora, propriamente, a abertura do primeiro vídeo para o ano 2022, eu vou trazer conteúdo, o iluminismo. Sim, o iluminismo. Mas quando se fala em iluminismo, muitos já irão pensar, opa, iluminismo, liberdade, ou iluminismo, luzes da razão, ou mesmo iluminismo, você pensar filósofos ou os iluministas, anti-iluministas, você não errou, você está correto. Iluminismo é isso, essa base inicial, os conceitos dos primórdios dos iluministas, incluindo todos os detalhes, tanto que já vem essa distorção há muitos anos antes. Mas esse é o conteúdo que iremos trabalhar hoje, então vamos lá. Então, o conceito diferenciado entre detalhes, porque isso inclui tanto as décadas, aos séculos e aos milênios. Tanto esse desdobramento, mas inclusão do antigo regime na Idade Média, ou antes mesmo, a pré-Idade Média, ou no auge. Mas aí se diferencia, porque antes mesmo disso, todo esse movimento que vinha, mesmo antes de Cristo. Então, por isso eu disse séculos e milênios mesmo, até chegar agora ao século XXI e ainda continua. Mas aqui eu não vou trazer essa parte propriamente, trazer muitas discussões sobre o assunto, mas o primórdio mesmo que se dá ao iluminismo, ou seja, no século XVIII. Então, vai se incluir todos esses modelos, mas o que eu quero que vocês compreendam primeiramente, que os anos rebeldes, e já se dá a inclusão desses anos rebeldes, que ele poderia ser o resumo do maremoto que agitou o mundo ocidental, ou seja, está incluindo a Europa e as Américas, de todo esse detalhe, como eu disse, e o Brasil na passagem do século XVIII para o século XIX. Então, você já se percebe nesse desenvolvimento, tanto desses dois séculos. E a independência dos Estados Unidos, essa inclusão, como a Revolução Francesa, a Constituição Baiana, que aconteceu em 1798, e também a independência mineira. Já incluído também a independência das Américas, e junto com essas ondas revolucionárias, que havia uma tempestade de ideias para procurar derrubar a ordem tradicional. Então você já inclui todos esses detalhamentos, pela luta pelos direitos do cidadão, libertar os povos da opressão. Então todo esse movimento se acompanhava as propostas e os ideais de uma corrente de ideia chamada os iluministas, ou mesmo o iluminismo, chamado do iluminismo, como você conhece. E os iluministas viveram no século XVIII. Então, da maioria eram os franceses mesmo, os iluministas, mas houve também outros iluministas propriamente tanto a inclusão de todo o Ocidente. Mas os mais conhecidos, por exemplo, da citação de todos esses modelos que vai se diferenciando. Então, o antigo regime era, como você conhece a Idade Média, já se sabe qual era essa diferenciação. Ou seja, a sociedade que ela era privilegiada normalmente só aos nobres, ou seja, o regime feudal, a nobreza, incluía todos esses detalhes, exatamente ao ponto que estava. Então você se percebe, o antigo regime, tanto todo esse detalhamento. Por exemplo, então os iluministas traziam esses detalhes, como o exemplo que eu disse, porque eles já traziam esses detalhes de você pensar daquela época as pessoas, mas, poxa, por exemplo, por que elas estão perdidas nessas trevas de serem enganadas pelos governos, ou seja, da inclusão, quando eu cito o governo, estou referindo aos regimes feudais mesmo, do antigo regime, dos reis absolutistas, dos poderes máximos, então você já compreende dessa forma. Então, como eu disse, você pergunta, mas se as pessoas elas viviam dessa forma, por que elas não saíam? Será que elas não poderiam estudar um livro de filosofia, saber que elas estavam sendo oprimidas pelo antigo regime e fazer uma revolução, como foi o caso da Revolução Francesa, muito depois? Mas aí que está. Sim, um iluminista ele vai dizer que sim. E, por exemplo, porque há toda essa inclusão que as pessoas estavam sim mergulhadas na ignorância, no preconceito, no fanatismo, da inclusão mesmo de perdidas. Ou seja, então o iluminismo, a palavra iluminismo já se diz iluminar, mas aí, por exemplo, trevas, luz, então luzes nas trevas. E essas trevas eram o antigo regime das pessoas que estavam perdidas, como tinha no fanatismo, na ignorância, que não conseguiam sair.
E viviam mesmo, ou seja, ok, os camponeses separados, a nobreza e o clero, superiores. Então, eles tinham já os seus próprios lugares, propriamente no parlamento, e eram os maiores. Mesmo a burguesia, já tendo muitos banqueiros, ok, bastante ricos, eles não tinham esse direito 100% como tinham os nobres. Os nobres, ok, eles estavam ali e só previam a ocupação dele em cargos gigantes, enormes. Enquanto a burguesia e, claro, os camponeses da terceira população já estavam completamente ali perdidos. E não havia uma saída, mas aí chega o século XVIII. Claro, né, eu estou citando o século XVIII, mas retornando propriamente ao século XIV, ao século XIII, tem outros ideais iluministas, mas ao início mesmo, assim, que traz vários iluministas, como os famosos John Locke, Immanuel Kant, Rousseau, esses que todos conhecem. Mas assim, há todo esse desenvolvimento, tanto de milênios até a chegada já de mostrar essas luzes, que as pessoas, milhares de pessoas, inclusive europeus e tantos da América Latina, perdidos nesse antigo regime. Uma das frases, inclusive, era dizer: criticar é fácil, difícil é fazer o novo. Então, os iluministas, eles toparam o desafio. Eles tinham uma proposta para a nova sociedade. E o governo só é justo, como eu disse, quando garante a liberdade e a igualdade de todos perante a lei. Então, repetindo novamente, o governo só é justo quando garante a liberdade e a igualdade de todos perante a lei. Mas aí veio várias discussões, né, só sobre essa frase aí, que é dita, tanto ao século mesmo, e tanto agora ao nosso século, trazendo todos esses desafios que se incluem grandes debates e discussões sobre essa frase. Porque os que não levam a concluir que o antigo regime ele era atacado por dois motivos básicos: esmagava a liberdade dos indivíduos e opunha a lei que favorecia uma minoria. No caso, como todos vocês já sabem, os nobres, essa era os favorecidos. E como os maiores da época se dizia: como é possível mudar o mundo? No caso, está incluindo tanto a todos esses detalhes, porque os reinos absolutistas, os nobres, a igreja invocaram as tradições ancestrais, como se fosse a sociedade humana. Então, as instituições, como se elas fossem também eternas. E os iluministas, eles eram otimistas, eles eram críticos, acreditavam na possibilidade de progresso. E com o uso da razão, os seres humanos podem dialogar, respeitar, derrubar as tiranias e modificar todas as inclusões que estão acerca do antigo regime e trazer a liberdade, ou seja, as luzes nas trevas. Luzes da razão. E os valores supremos dos iluministas era a razão. Pois, para eles, as desgraças humanas, como a guerra, como citei logo no começo, a pobreza, os governos, as pessoas, foram causados pela ignorância, pelo preconceito, fanatismo, pelo dominantismo, como citei tudo. E se os homens eles se organizarem em instituições racionais e as leis dos governos seguirem a luz da razão em vez de trevas, do preconceito e da superstição, a humanidade conhecerá o progresso e a felicidade. Como todo esse movimento de progresso, de sair de um determinado local ao desenvolvimento, mas literal, entendeu? Sair de um determinado lugar. E vai a todo esse desenvolvimento do progresso. As pessoas são ignorantes, fanáticas e supersticiosas porque elas temem a autoridade, porque elas não se rebelam ou nasceram submissas a elas. Claro que não, diziam os iluministas, pois há toda essa inclusão de se ver um detalhe tanto das autoridades ou para se rebelar propriamente, mas vai se conter ao longo. Os homens eles são produtos da educação e da sociedade que vivem. Ninguém nasce mentiroso, fanático, egoísta ou corrupto, mas, como disse Rousseau, um dos mais célebres filósofos do século XVIII, que ele gostava de dizer que o homem é bom por natureza, a sociedade que o corrompe. Rousseau, como tantos outros iluministas da época, ele achava que a sociedade injusta e a educação promovida na época por padres e pastores dos países protestantes, ou seja, ignorantes e fanáticos, fazia com que os homens se transformassem em seres mesquinhos, e o que dá toda essa inclusão mesmo de uma sociedade da época, antes do antigo regime, já adentrando também. O alemão Immanuel Kant dizia que a filosofia do esclarecimento era fazer com que os homens, ou seja, eles pensassem sem serem guiados por alguém.
Então já se demonstra essa contradição do antigo regime, porque era o detalhe de modificar, e tanto como a inclusão de Rousseau, como Immanuel Kant, vai trazer esse desenvolvimento, e John Locke também. Então vamos adentrar também nesse assunto. E o cientista mais admirado pelos iluministas era o físico inglês Isaac Newton, que tinha descoberto a lei do movimento de todo o universo. E para eles a ciência estava incluso desse funcionamento do universo e também da vida. O francês Voltaire também escreveu brilhantes ironias, que estava incluindo tanto em favor da tolerância, ou seja, da ideia de que devemos respeitar as pessoas que pensam diferente de nós. E qualquer pessoa deveria ter o direito de escolher a sua religião, sem ser perturbado tanto pelas opressões do antigo regime e pelos outros. Em sua obra, ele, propriamente Voltaire, apresentava provas de que entre os povos com tradições e religiões totalmente diferentes dos europeus também havia homens inteligentes que tinham tanto a capacidade desse desenvolvimento e ver que as pessoas estavam mergulhadas na ignorância, na superstição, ou seja, as trevas, e trazendo o iluminismo, iluminar a luz da razão, para trazer todo esse desenvolvimento de liberdade para as pessoas. Sendo que, graças ao uso da razão, os homens de todo o mundo eles poderiam dialogar, se comunicar e se entender, pois já estava incluindo todos esses detalhes, e com isso evitariam as guerras e as perseguições também seriam evitadas. E para o iluminismo existe uma verdade universal, aberta a todos os homens a partir do racionalismo, da tolerância e da livre comunicação. E também já a inclusão do despotismo esclarecido, da Revolução, tanto dos revolucionários iluministas, já incluindo a Revolução Francesa de 1789, pois, de certo modo, pode-se dizer que os iluministas eles pensaram e os revolucionários eles agiram. Então, já tendo início a Revolução Francesa de 1789, com a queda da Bastilha, e todo esse desenvolvimento da tirada do antigo regime. Mas aí, nem todos os países da Europa foram assim, porque outros países, sim, eles até convidavam os iluministas para ter uma conversa a nível de intelectuais, mas propriamente os reis mesmo de Portugal, da Prússia, mas eles não aceitavam tirar o antigo regime, entendeu? Eles mudavam alguma coisa dos países, como essas coisas que eu vou citar, uma melhor educação propriamente ao país, todo esse desenvolvimento do Estado moderno, das universidades, mas continuava o antigo regime. E um desses, por exemplo, desses desenvolvimentos, tanto na Prússia, na Áustria, na Rússia, na Espanha e Portugal, e durante vários ministros, e não existiu na Inglaterra, ou seja, por um motivo óbvio, que ele quem mandava era o parlamento, e o rei britânico não tinha poderes absolutistas, como no caso desses outros países, como eu citei, no caso, sendo antes da Revolução Francesa mesmo, todo esse desenvolvimento desses ministros. Então, no caso da França também não existia um despotismo esclarecido, mas não da Inglaterra, porque havia todo esse favorecimento desses países que já estavam sendo ao desenvolvimento deles, como a França, que mesmo não aceitando, não significava que você tinha liberdade lá, porque é o contrário disso, porque na Inglaterra muitos filósofos iam, porque eles tinham a liberdade propriamente de expor suas ideias, e as pessoas tinham essa liberdade de inclusão social mesmo, como um detalhamento de espaço social. Então, na Inglaterra já tinha esse livro, tanto dos governos, porque o rei não mandava, então, da inclusão do parlamento. Mas na França é um caso diferente, porque era o contrário, eles aceitavam totalmente o antigo regime, eles nem aceitavam mesmo que os iluministas fossem levar esses ideais liberais e iluministas, como no caso de Portugal, a Prússia aceitaram, mas continuaram o antigo regime. Na França, não. Então, isso já existia um despotismo esclarecido, e o rei francês era muito conservador, e no caso os reis franceses, eles eram muito conservadores, e não admitiam nenhuma reforma, e essa transigência dos reis da França contribuiu para a explosão revolucionária, no caso, como todos vocês já sabem, a Revolução Francesa em 1789, com a queda da Bastilha, e vem todo esse detalhe da Revolução Francesa. Então esses são os principais detalhes, os assuntos mesmo dentro do iluminismo, que eu queria que todos vocês compreendessem melhor, e sobre várias frases específicas que eu citei, são de várias discussões, e tanto trazendo para a época do século XVIII, agora o século também XXI, pois há esse detalhe que eles vão se modificando em todo, tanto quando as citações de frases como de John Locke, de Voltaire, de Rousseau, e as inclusões também da parte da ciência, de Lavoisier,
pois há todo esse detalhe exatamente, pois posteriormente eu trazia esse detalhe. Então, desses ideais iluministas de verdade, e era isso que eu queria que todos entendessem, tanto da forma que há várias discussões. Havia esse... Então esse foi mais um vídeo para o canal, espero que todos vocês tenham gostado e deixe seus comentários no canal. E você que também não entendeu sobre o vídeo, ou seja, o assunto, o iluminismo, deixe seus comentários também e se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, compartilhem e divulguem. Eu conto com vocês e fica a seu critério esse desenvolvimento. Muito obrigado e até a próxima.